Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Saúde mais Produtividade. Hoje vamos falar como as metodologias ágeis podem impulsionar o seu negócio. Depois da vinheta. Meu nome é Bruno Godinho, eu estou aqui com duas feras no assunto. Ao meu lado direito, Caio Márcio Barbosa. Ele que é engenheiro eletricista com pós-graduação em segurança do trabalho, MBA em projetos, gestão de manutenção também, e atua na gerência de tecnologia e inovação do Senai, fazendo projetos extraordinários na área de planejamento e execução junto às nossas indústrias. Seja bem-vindo, Caio. Boa tarde, obrigado pelo convite, Bruno. Obrigado por estar aqui. O prazer é meu recebê-lo. E do nosso lado aqui esquerdo, Viviane Lourenço. Ela que é mestre em gestão da saúde para competitividade pela FGV e tem também um XBA em inovação exponencial pela Startse. E também sabe tudo sobre inovação, metodologias ágeis e está aqui hoje compartilhando esse conhecimento conosco. Seja bem-vinda. Obrigada, Bruno. Prazer, Caio, estar contigo, trocando. Acho que inovação é isso, trocar, compartilhar informações e democratizar a informação por meio de um podcast como Saúde mais Produtividade, para mim é uma honra. Muito obrigada. Eu que agradeço. E um viés da inovação é isso, o compartilhamento, a troca e a conexão de ideias, conceitos, negócios, processos diferentes. Exatamente. Quando a gente fala sobre organização exponencial, uma das características dessas organizações é o compartilhamento. Essas organizações exponenciais necessariamente fazem inovação aberta, e essa inovação aberta ela se inicia por compartilhar experiências, compartilhar sobretudo aquilo que não deu certo, para que o aprendizado seja acelerado, Que a gente pode, inclusive, colocar isso como uma das características de metodologia ágeis, É compartilhar, testar rápido e aprender com algumas falhas, ou também deixar o ciclo de um projeto tradicional, que faz sentido para alguns problemas, mas testar rápido ou talvez até abortar uma ideia que não vai fazer sentido do ponto de vista financeiro e viável tecnicamente. Então, organizações exponenciais testam de forma rápida, mas com um fim que seja algo que traga um resultado empresarial, um resultado em termos de negócio favorável. Então, metodologia ágil não é só rapidez, mas é algo que você teste rápido, traga aprendizado culturalmente para dentro da organização, mas sobretudo resolva um problema. Muita coisa mudou. Eu lembro de uma época em que para lançar um produto, a empresa fazia uma longa pesquisa com seus consumidores, tudo ainda uma época analógica. A partir daí, modelava esse produto, prototipava, lançava no mercado alvo pequeno, às vezes Curitiba era uma cidade escolhida, para ver a reação do público, para depois lançar para todo mundo. Aí já se passaram 2 anos, outro concorrente chegou na frente e lançou algo similar e pegou aquela fatia de mercado. Há muito que essa não é a prática mais adequada. Você falou muito de arriscar e de ser ágil. Como as organizações exponenciais estão atuando nessa linha? Estão atuando a partir do momento que elas colocam a metodologia ágil para resolver uma questão de que os problemas são voláteis, principalmente da saúde. Os problemas são complexos, voláteis, eles se alteram, e se eu continuar com o mesmo método, o modelo mental de projeto via cascata, que eu só chego no final de 18 ou 24 meses e avalio que aquela solução não faz sentido, não. A ideia é que eu utilize o método ágil, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o Caio tem muito a agregar, que é utilizar métodos que são diversificados para um determinado fim, mas que eu crie ciclos de revisão, que nessa revisão, inclusive, eu aborte alguma ideia. Então, eu cocrio uma ideia, dessa ideia eu prototipo, e da prototipação eu gero isso a nível de projeto, mas com método ágil, que é testar, validar ou não aquela hipótese que eu levo como verdade e que talvez não faça sentido para aquele momento daquela empresa, ou que de fato não vai resolver o problema que foi mapeado. Mas certamente a metodologia ágil não elimina o projeto tradicional, mas que, pensando num mercado volátil e que as organizações exponenciais precisam se tornar relevantes no mercado, elas precisam ter uma mentalidade ágil.
Achei isso muito interessante falar que o mercado é volátil, os problemas também são, e de fato o são, porque antes a gente tinha o conceito de ter um produto que era quase intocável, né? As empresas lançavam aquele produto e o consumidor tinha que se adequar a ele. Hoje, nessa metodologia ágil, está se mobilizando muito para ter o MVP, né? Um produto mínimo viável. Como é que é isso na prática, Caio? Então, aqui no Senai a gente tem a prática de usar tipo, algumas abordagens ágeis junto com algumas abordagens tradicionais para fazer as nossas entregas. Então, assim, isso depende muito de qual que é o meu cliente, qual abordagem eu vou colocar para o meu cliente e qual que é o produto que eu estou desenvolvendo. Então, até como a Viviane falou, não é tudo que eu necessariamente vou precisar colocar o ágil, mas aonde eu consigo colocar o ágil dentro de uma parte da minha entrega ali, a gente tem a prática de colocar isso. Como que tem sido o nosso dia a dia aqui? Dentro das nossas instituições aqui, a gente tem um mapeamento estratégico ali de 4, 5 anos. A gente acaba quebrando isso em OKRs anuais, então assim, eu tenho o meu objetivo ali dentro do ano, o que, que eu quero alcançar dentro desse ano, e por parte dessa metodologia eu tenho resultados chaves ali, que é o que eu vou de tangível para eu comunicar para minha gerência. Então eu uso basicamente isso para falar com quem? Com a minha alta gerência. A minha alta gerência ela quer ver uma coisa mais macro. É isso que eu vou falar com o meu gerente. A partir desse OKR ali que a minha gerência passou para mim, que eu vou desenvolver, eu posso fazer toda a minha parte de ideação ali com design thinking, com brainstorm e determino qual que é o projeto que eu vou fazer. Então assim, isso aqui faz sentido para eu atingir aquele OKR? Beleza. Fiz isso, eu tenho por prática aqui, a gente tem por prática aqui na área de tecnologia e inovação, desenvolver tipo um canvas. Faço um canvas, formalizo qual vai ser o meu projeto, e a partir daqui, aí eu vou determinar qual abordagem que eu vou usar. Então, na maioria das vezes, a gente usa o Scrum junto com alguma abordagem de cascata. Então, assim, porque a hora que eu tenho que desenvolver a parte mais disruptiva do meu projeto ali, eu vou rodar ela com a parte ágil. Eu tenho um feedback contínuo, igual a Viviane falou, eu tenho essa entrega mais rápido. Isso é muito bom para mim. Mas tem algumas partes ali, montagem de alguma coisa, eu vou conduzir isso, eu vou gerir isso numa forma cascata. A parte do MVP também é uma coisa que a gente costuma entregar bastante. Isso, às vezes é um produto que a gente oferece, fazer tipo, um mínimo produto viável pro meu cliente ali, para ele testar isso no mercado. Para ele ter o feedback do cliente dele, que é o cliente final, né? Como a gente atende a indústria, eu entrego o MVP para a indústria, ela vai testar com o cliente. A partir do feedback que eu estou tendo, a gente vai adaptando esse produto para a realidade que vai acontecendo. Ao fazer o MVP, o produto sai mais rápido e barato. Sai mais rápido e barato e sai de acordo com a expectativa do consumidor final, né? Tipo assim, acho que um dos grandes benefícios vai ser esse. A hora que você testa rápido, você tem um feedback rápido, você se adapta melhor. Então, assim, um dos grandes diferenciais de alguma abordagem ágil aí, tipo, é esse feedback contínuo. Então, assim, eu tendo feedback contínuo, eu me adapto para a realidade que está tendo agora e tenho uma entrega mais assertiva. Exato. E eu acho que um ponto também adicional é a metodologia ágil, por característica, ela coloca o consumidor ou o usuário daquele serviço e produto no centro. A gente fala tanto sobre isso no setor da saúde, que no Agile, ou na metodologia de agilidade, coloca isso como pressuposto. Então, Exatamente. assim, se você não fizer isso, você não está praticando metodologia ágil. Se você não colocar o consumidor no centro, perguntar para que de fato ele deseja e qual é o problema dele, ou se um produto ou um serviço já existe e você quer fazer uma inovação incremental, até porque organizações exponenciais olham muito para isso. Como é que eu vou escalar um produto e um serviço que o mercado ainda quer, né? E aí o mercado querer necessariamente está em um dos pressupostos que quer ouvir, entrevistar o consumidor, né? Então, acho que é isso, colocar o usuário no centro é uma das características de uma metodologia ágil e é o que faz com que as organizações exponenciais, de fato, escalem suas soluções e, sobretudo, se mantenham novamente relevantes no mercado. Tem uma frase que é acreditada ao Henry Ford, que diz que o cliente pode escolher qualquer cor do carro, desde que seja preta. Então, é claro que isso é uma anedota, mas até hoje a gente tem empresas em que o cliente não está no centro
da decisão. E se o cliente quiser, ele tem que se adaptar ao modelo da empresa, o que é uma insanidade, mas ocorre. E a metodologia ágil vem para trazer o protagonismo novamente ao consumidor, como deve ser. Vocês trouxeram aqui uma série de elementos, né, abordagens, que eu queria que vocês conceituassem um pouco melhor, para o nosso público entender e ver como é que isso pode encaixar no seu negócio, na sua atividade. Então, já falamos sobre produto mínimo viável, né? Você citou também o Scrum. O que é o Scrum? Scrum é um framework, é uma estrutura que eu organizo o meu dia a dia, a minha execução de trabalho. Então, assim, ele é uma estrutura que está centrado na interação entre o time, entre os personagens que vão entregar isso. Tem 3 personagens principais ali, o meu time, o Scrum Master e o dono do produto. O dono do produto faz a parte ali de ser a voz do meu cliente. O Scrum Master é o responsável por fazer rodar a estrutura do Scrum, tipo assim, é o responsável por talvez entregar tipo, a agilidade ao time, e o time é quem está efetivamente executando ali as tarefas. Então, assim, é um framework baseado em iterações contínuas, interações rápidas, em feedback contínuo, em conversa contínua com o cliente, trazer o cliente para dentro desse desenvolvimento para a gente fazer as entregas mais rápidas. E o Scrum, ele começa com o levantamento de requisitos, né? E esse levantamento de requisitos está justamente no Discovery para entender se aquele problema faz sentido ou não. De novo, é a raiz do problema e uma frase que é muito importante a gente colocar e que está na cabeça do dia a dia de organizações exponenciais se apaixone pelo problema. Esqueça por enquanto a solução. A solução ela vai vir de um processo, seja no processo de discovery, que tudo se inicia no processo criativo pelo design thinking ou design sprint, que é uma metodologia ágil. Até que é importante talvez a gente trazer esse conceito, perfeito. Que é o design thinking. Ele demorava em torno de 2 a 3 meses para você prototipar um problema e gerar uma solução desenhada, né, prototipada. E veja bem como a metodologia ágil veio já de teoricamente, uma metodologia também ágil, Sim. Que é o design thinking. Veio uma necessidade de se fazer de maneira mais rápida a derivação de um produto, que é o design sprint. O design thinking demora de 2 a 3 meses, o design sprint demora 1 semana. São 5 dias de trabalho que veio uma metodologia ágil da Google Venture, que é uma spin-off da Google, que é uma startup que prototipa soluções para dentro da Google e também para fora. Então, olha que, em resumo, o processo criativo ele se começa aqui pelo design sprint, e do design sprint levanta requisitos razoáveis, levanta hipóteses para ser testada de uma maneira ágil dentro do Scrum. Então, o Scrum começa pelos requisitos levantados pelo design. Dos requisitos, eu gero ciclos, onde, dependendo do problema que eu estou resolvendo pelo Scrum, eu avalio isso de maneira quinzenal, vai depender do problema e do tempo que eu quero também ser realizável aquela ideia, se tornar um produto mínimo viável. E a ideia é que o Scrum ele gere ciclos de 15 dias para que faça esse aprendizado, avalie e corrija rotas, principalmente, tenha um aprendizado para a organização e consiga, de fato, entregar um produto mais rápido, né? Entendendo que a agilidade não é só rapidez, mas, sobretudo, o aprendizado, né? Os requisitos também levantados de maneira mais apropriada para que eu vou utilizar uma expressão que na saúde a gente utiliza muito, que é não nascer um projeto morto, né? Que é o natimorto. Então, o Scrum, ele evita que um projeto nasça já com alguma... Como é que eu posso falar? Algum requisito que não vai fazer sentido para o mercado, que não vai ter aderência, né? Ajuda a mitigar o risco de não ser bem sucedido esse projeto. Perfeito. E quais os benefícios que o cliente tem com essa metodologia toda? Aqui na minha prática, eu vou até pegar o gancho do que você falou assim, porque para a visão organizacional, para a organização, é exatamente mitigar o risco. Por que é mitigar o risco? Assim, quando eu tenho uma entrega para o cliente mais rápido, uma validação mais rápida, que nem a Viviane falou, eu vou corrigir o meu curso mais rápido. Então, assim, eu minimizo muito a chance de eu ter uma entrega irrelevante.
Então, assim, eu já validei isso daqui, então beleza, tudo que foi executado aqui, todo esse trabalho meu, ele tá válido, beleza, já agreguei valor ali pro meu cliente. Então, assim, do ponto de vista organizacional, às vezes, se a gente não tiver uma abordagem ágil, a gente vai fazer planilhas, tentar fazer uma análise quantitativa, qualitativa de risco, se perder numa lista ali, ao invés de eu, com uma abordagem ágil aqui, eu tá cara a cara aqui com o meu cliente. É isso aqui que você quer, cliente? Vamos validar essa parte aqui, o que precisa corrigir, o que está faltando. É muito mais simples, muito mais tranquilo de fazer, né? Como eu estou baseado em comunicação, em interação, em integração, equipe com o cliente, ali eu mitigo bastante o meu risco. Então, do ponto de vista organizacional, eu acho que esse é o principal ganho que eu tenho quando eu uso uma abordagem desse jeito. Do ponto de vista do cliente, é efetivamente a percepção de agregação de valor mais rápido. Então, assim, como eu tenho o meu MVP mais rápido, eu estou testando, estou recebendo mais rápido, isso vai virar dinheiro para mim mais rápido, é isso que eu quero. Então, eu não preciso esperar 2 anos para eu ter um produto lançado. Daqui 6 meses eu estou testando uma versão beta do meu software, da minha entrega, estou recebendo feedback disso, estou adequando a minha rota para fazer o lançamento da versão 1.0, 1.1, 1.2 e vou seguir assim com outro projeto de melhoria, com outra adequação e vou agregando valor. Acredito que o Scrum também, enquanto método principal ágil que é mais utilizado no Brasil e no mundo, é também a percepção de que quais são os horizontes e cenários que a empresa ou o cliente que a gente está rodando o Scrum junto, ele tem a percepção, além de valor daquilo que aquele MVP vai entregar para ele, e naqueles ciclos que são rodados, porque ele começa a imaginar, né? E aí, obviamente, o Scrum tangibiliza também a solução, mas é sobretudo que ele enxergue horizontes da inovação, né? Naquele produto dele, ele nasce dentro de um MVP, mas ele já está enxergando no Scrum a possibilidade de crescimento, porque o do projeto Cascata, a gente tinha um escopo. Terminava naquele escopo. Exato. E no ágil, não. O ágil, ele fomenta o processo criativo continuamente, que torna aquela organização exponencial, porque é igual uma telefonia não, mas o principal vendedor de celular hoje, ele pensa de maneira exponencial. Ele lança uma versão hoje, daqui 6 meses ele já está com uma versão pré-preparada e vai tornando, engajando, e obviamente essa empresa ela utiliza de fato o design centrado no usuário, que é uma das premissas da metodologia ágil, né? O co-design, né? Que agora é uma terminologia nova. Eu faço o design para as pessoas, eu faço com as pessoas, né? Então, parte daí. Se eu não fizer um design ruim, possivelmente eu vou ter um Scrum ruim, que é a metodologia que eu utilizo para acompanhar e para acelerar a minha ideia e transformar isso numa solução, num projeto. Aí até, só para complementar o que ela está falando, quando eu faço um levantamento de requisito ruim, no Scrum a gente fala muito de história de usuário, né? Porque eu estou muito centrado na experiência do usuário. Então, assim, eu deixo de ter um EAP que me fala faça tal tarefa e a minha entrega é providenciar uma experiência específica para o meu usuário. Então, assim, eu não estou mais centrado em processo, estou centrado em pessoas. É bem mais focado na integração das pessoas, bem melhor. É fantástico. Você põe o cliente no centro, é um processo mais dinâmico, você lança ouvindo o cliente e testando com o cliente, enquanto você está lançando, você está faturando, e aí você está melhorando o processo ao longo de todo o percurso e já com vistas no horizonte de uma melhoria contínua, né, de um novo lançamento, de novas etapas desses projetos. É algo fantástico, mas as empresas estão usando na prática? Você tem exemplos de empresas que utilizam? Assim, são exemplos ainda de grandes que já foram startups, mas que hoje são organizações exponenciais. Uma delas é a iFood, né? Que por base tecnológica hoje, né, principalmente por delivery, eles todos os dias têm bugs a resolver. Todos os dias. Porque é uma empresa de delivery maior, né, do Brasil. Sim. E todo dia tem bug. Se eles não utilizarem o Scrum, de fazer ciclos contínuos ali de
muito voltado não só para bug, mas o que eles vão oferecer continuamente de proposta de valor. O requisito muda, né? O requisito do cliente muda, ele vai ter que Exato. agregar isso ao produto. Então ele tem um time hoje de squads, né? Que são times de inovação, terminologia, são pelotões de inovação. Ele tem o guardião lá dos processos dele de Agile, que é o Scrum Master, e tem times só dedicados para resolver bugs, né? Outra empresa também que não é brasileira, mas a própria Google Venture, que é uma spin-off da Google, que além de ter criado o Design Sprint, hoje ele também resolve problemas da própria Google a partir do momento que eles são um grande símbolo, né, de que aplicam o Scrum e aplicam outras metodologias ágeis. Eu queria até também trazer o próprio exemplo da Google Venture, porque eles também ajudaram a materializar o OKR, que é uma metodologia, uma abordagem ágil, que antigamente a gente fazia planejamentos estratégicos com longo período. Tanto o iFood quanto a Google Venture, eles fazem planejamentos de 6 em 6 meses. Obviamente, por uma questão de que eles são uma empresa de base tecnológica, eles já nasceram como uma mentalidade de agilidade, uma mentalidade de inovação, mas para trazer um pouco de curiosidade, né? Assim, a gente entender um pouquinho mais como que a Google Venture e o iFood tem uma mentalidade de agilidade, tem uma mentalidade de inovação, e será que é por isso que eles estão super concorrentes no mercado? Eu aposto que sim. A gente fala de muitas empresas grandes, né? Empresas de tecnologia, essas gigantes como Google, iFood, mas se uma empresa aqui de Goiás quiser ter contato com essas metodologias, vocês auxiliam elas no desenvolvimento de produtos, de serviços, né? Eles podem contar com o Senai para essa atuação. Claro, não só como a gente traz o cliente para dentro, acaba que essa troca de informação ele vai absorver a informação que a gente tem com ele ali, né? Então eu vou trocar com ele, eu vou passar métodos para ele, ele vai conseguir replicar isso depois, assim, o Scrum específico, o OKR especificamente também, ele não é uma bibliografia extensa de se estudar. Lógico que ele tem nuances específicas para a gente implementar ali, mas a partir do momento que você começa a rodar, ele é intuitivo, você aprende fazendo. Então, assim, além da gente conduzir algumas das nossas entregas, assim, como o cliente está junto, ele vai conseguir implementar isso no negócio dele depois. Implementar, eu acho que é a parte talvez fácil na execução, porque como você falou, é simples, né, intuitivo, mas tudo depende da cultura organizacional também. Se a empresa está preparada, né, para atuar com metodologia ágil. Perfeito. E se vou dar um exemplo, como sempre acontece, né? Metodologia ágil, aí as pessoas sempre remetem ao Kanban. O Kanban, se eu não tiver um processo criativo, se eu não tiver uma esteira de inovação, uma esteira de entender quais são os problemas do mercado ao qual eu atuo e quais são as oportunidades de negócio para eu me tornar relevante novamente e me tornar exponencial, escalável do ponto de vista de produtos e serviços, eu não vou chegar na ponta do Kanban, que é um pouco o hype, né, da metodologia ágil, foi também e continua sendo o Kanban. O Kanban é a última coisa que eu faço. Se você achar que metodologia ágil é Kanban, a gente está aqui para te desmistificar isso, porque Kanban é a última coisa que você faz. Primeiro você faz o processo criativo, depois você roda numa esteira do Scrum, que é levantar os requisitos a partir do processo criativo. Dos requisitos você roda ciclos curtos de revisão, aprendizagem e agregação de valor durante o processo. Por fim, você vai ter uma metodologia de gestão à vista, a partir do momento que eu tenho um mínimo produto viável. Desse mínimo produto viável, eu vou derivar um projeto de inovação. Que o projeto de inovação, sim, aí eu vou ter razoavelmente, de forma concreta, o que precisa ser feito, o que já foi realizado e o que precisa estar a fazer, né? Então, gente, metodologia ágil, a última coisa que você faz é Kanban, tá? Então fica,
por favor, essa mensagem. E para uma empresa que ainda não tem cultura de inovação, está começando agora, qual que é a sugestão, a dica para essa empresa? Deve começar por onde? Começa por entender qual é o seu grau de maturidade. Começa a entender o que é inovação como benchmarking das organizações. A gente já percebeu que organizações exponenciais e inovadoras utilizam também o Scrum, utilizam processos criativos, mas é entender sua realidade inicial, até para a gente entender qual é o modelo de inovação, quais são os frameworks de processos criativos que precisam se encaixar para aquela organização. Se é uma organização que não tem por familiaridade metodologias ágeis, comecem por processos criativos. Comece pelo design, que depois, aos poucos, a gente vai criando métodos de agilidade. Porque eu acho que cultura, como é um processo, como são pessoas, se você colocar o Scrum já de cara, sem ter Vai assustar. os processos criativos que vão subsidiar os requisitos, que é a parte inicial do Scrum, você vai gerar um trauma. Então, talvez não seja interessante. Acho que talvez esse é um dos principais desafios na hora que você pretende implementar uma metodologia ágil ali, porque não é... A hora que você fala em implementar, não é só, olha, tem esse framework aqui, vamos seguir isso. Tem esse método aqui, vamos seguir isso. Ou tem essa ferramenta, olha, agora eu tenho o Gira, eu tenho um Trello da vida. Não é utilizar. Às vezes, quando você fala com ágil, tem essa associação direta com o Kanban, porque eu tenho ferramentas de mercado ali bem difundidas. Uhum. E antes de eu utilizar uma ferramenta, de eu utilizar tipo um framework com sucesso ali, eu tenho que passar por essa parte cultural ali. As pessoas têm que entender, internalizar isso para poder aplicar corretamente. Eu acho que uma via também é de demonstração de valor. Por que essas organizações elas são exponenciais e elas crescem e se tornam sempre ali no mercado, né? E é isso, é trazer também cases para que sejam inspiradores. E cultura de inovação, para mim, enquanto Viviane Lourenço, é inspiração também, né? Mas, sobretudo, tem que fazer sentido para a organização. Acho que por isso que é entender também o cenário da organização, a cultura da organização e também o seu grau de maturidade é um pontapé bastante significante e inicial e que não pode ser bypassado. Então vamos à prática. Grandes empresas de tecnologia, já está claro a forma com que utilizam e como transformam a sua cultura. Mas uma padaria, uma empresa da esquina, com 10 funcionários, eles podem atuar com uma metodologia ágil? Pode, desde que eles levantem seus problemas no processo de fabricação de um pão francês. Já começa por revisitar os seus processos, né? E aí qual que é o meu problema? Aí o processo criativo do design. Tá, mas qual é a percepção de valor de quem consome o pão francês? O pão tá com a qualidade boa? A durabilidade dele é boa? Não, tá durando um dia só. Tá, então o que eu vou ter que rever o meu processo no meu ciclo do Scrum? Quais são os requisitos para que esse pão, na percepção do usuário que consome o pão, vai aumentar o tempo dele de prateleira? Ele não vai ficar duro, ele vai durar mais, né? E aí eu vou ter que mexer no meu processo produtivo de fabricação do pão. Para mexer no meu processo produtivo, eu tenho que levantar em ciclos quanto que isso vai aumentar de mão de obra, quanto que isso vai impactar de produto, porque eu vou ter que mexer na receita. Então, eu vou fazendo ciclos disso, né? E aí, vamos supor que seja uma decisão da padaria não mexer na receita, porque ela viu que nos ciclos de 15 dias do Scrum ia ficar um produto não viável. Então, ela decidiu que vai ter só duração de um dia, mas o que ela oferece num dia é um pão crocante, quentinho, com a cor muito boa, e é uma decisão. Mas ele passou por um processo de Scrum, ele testou, ele experimentou, ele validou, mesmo que ele aborte. E isso Scrum é diferente um pouquinho do projeto tradicional, que no projeto tradicional a gente via só no final que não ia dar certo. No Scrum, em 15 dias ou 30 dias, dependendo do processo produtivo, ele vê que ele não vai querer rodar
o projeto como um todo, né? Ele pode abortar. E otimiza E é o uma tempo e decisão. recurso, é uma decisão. E pode utilizar também para lançar um produto novo. É, exatamente esse é o exemplo que eu queria dar. Talvez uma abordagem de um problema parecido com esse, do segmento de alimentos e bebidas, abordar o problema desse jeito vai me facilitar, principalmente quando eu quero desenvolver um produto novo e lançar ele no mercado. Então, assim, seja o da padaria que você mencionou, tipo, o do café, alguma coisa assim, eu posso testar novos ingredientes, testar novas formulações, e a partir do meu time box da sprint ali, eu vou tendo esse feedback, e vou me adaptando e vou testando o produto. Então, assim, eu acho que um exemplo bem tangível que a gente tem dentro até da nossa prestação de serviço aqui enquanto SESI Senai é essa parte de desenvolvimento de produto. Perfeito. E o produto ser testado em ciclos e sobretudo, ser testado com o usuário, né? De novo, o co-design e o design com o usuário e para as pessoas, né? E não uma solução que a gente entenda como algo que vai gerar resolução para problemas, né? Então, o problema parte do usuário. Metodologias ágeis, focadas no consumidor, focadas no usuário, que dinamizam o tempo, os recursos. E se vale para o Google, vale também para uma padaria, como evento, como trouxemos aqui com os nossos convidados. Serve para você também, serve para a tua empresa, tá? Se você tem dúvidas sobre esse assunto, quiser um pouco mais de informação, o Senai pode apoiar nesse processo, tá? E os nossos consultores podem ir até as empresas também para fazer um diagnóstico. Como que funciona isso, Caio? Então, a gente tem áreas de negócio aqui focadas em projetos. Então, essa parte de consultoria em projetos é um produto que a gente vende. Desenvolver um MVP é um produto que a gente vende. Então, entrando em contato conosco aqui, a gente faz uma visita, entende o processo e estamos aptos aí a trabalhar junto com as indústrias para implementar isso, para desenvolver novas ideias. Que bacana! E eu já quero agradecer os nossos convidados, Caio e Viviane, obrigado pela presença, por compartilhar experiência rica conosco. Agradecer você que está aqui até agora nos assistindo. Espero que tenha sido tão bom para você quanto foi para mim, né? E se você está aqui ainda, coloca nos comentários, #metodologia ágil. A gente saber que você acompanhou até o final. Agradecer a nossa equipe técnica, né? Mas antes de ir embora, eu quero saber de vocês sobre o futuro. Isso é sempre uma dinâmica muito interessante, né? A gente vê empresas inovadoras, metodologia ágil. Qual que é o futuro disso? O que as empresas podem esperar quanto à evolução dessas metodologias para inovação? Olha, para o futuro, as empresas que ainda não aderiram a algum tipo de metodologia que faça sentido para o seu cenário, para a sua maturidade, fica a mensagem que precisa estar inserido dentro desse mindset, desse modelo, né? Não só o modelo mental, mas que do mental parta para uma execução mais ágil, né? O mercado, de novo, está exigindo mais. A liberação de produtos e serviços do mercado concorrente só cresce. Então, imagino que é um caminho sem volta. Tornar-se uma organização exponencial, desde o seu modelo mental até a sua forma de esteira de execução para elaborar uma solução, é muito importante. E queria finalizar com uma frase que faz muito sentido tanto para a metodologia ágil, para processos criativos, é que toda ideia ela é válida antes dela ser testada. Então, testem. E para testar é metodologia ágil. Não adianta. A organização exponencial está dando certo porque adere às metodologias ágeis. Perfeito. E sobre o futuro, Caio? Para complementar o que a Viviane já falou, especificamente sobre as metodologias, é adaptação, né? Então, eu acho que o futuro, ele é adaptação. A gente vai ter que se adaptar a isso, que nem ela falou, quem não se adaptar vai acabar ficando um pouco escanteado. E eu acredito muito no uso de várias metodologias dentro de um projeto, assim, não é porque eu domino mais Scrum que eu vou usar só Scrum. Então, assim,
Eu acho que é bem válido eu usar o KR junto com o Scrum. Dentro do projeto eu posso usar uma parte de safe que seja, ou uma parte de cascata. Então, assim, eu consigo saber dominar esse contexto de abordagens que existe. Trata isso como um guarda-chuva, tipo assim, uma caixa de ferramentas que você tem de abordagens ali. Dependendo do problema que você tiver, você vai adaptar ao seu plano de ação e você vai ter uma entrega mais contundente ali no final. Exato. Show. Muito obrigado, Caio. Obrigado, Viviane. Obrigada. Agradeço você e te vejo no futuro.